Olá, Antônio Carlos Mingroni, sou o titular da Mingroni Iluminação, uma empresa de projetos especializada em projetos de luminotécnica. Somos responsáveis pelo desenvolvimento deste projeto no Coia Hotel, Coia Residence, Isso. ok? Tudo bem? Dá para cortar? Ok, tá bom. Pelo projeto, tá, Coia Residence. Muito bem. Como vemos a iluminação? Vemos a iluminação como uma quarta dimensão do espaço. Ela é fundamental na constituição e na ambiência que se criará, tanto interior como exteriormente. Ela afeta o nosso bem-estar, o nosso estado de ânimo, a nossa percepção de formas, de cores, de texturas, ou seja, ela envolve-nos totalmente com o meio construído. Por isso que alguns dizem que efetivamente ela é a quarta dimensão do espaço, a somar-se com as três demais e na constituição do nosso habitat. O papel da iluminação para nós não é ser distinto e se caracterizar como um anexo ao próprio edifício. O papel da iluminação é de se traduzir em um fato da arquitetura. Então, na realidade, ela deve buscar o efeito, não pelo efeito, nem ser algo meramente funcional ou decorativo, tá? Ou ornamental. Vai muito além disso. Ela deve buscar utilizar a luz como elemento de definição do próprio espaço, permitindo se destacar os momentos mais eloquentes, no caso do Coia, expressivamente a sua magnífica fachada, então com isto caracterizando mais e mais os espaços, tanto interiores como exteriores, nessa busca da eloquência. Então com isso nós procuramos já de pronto, especialmente na fachada, né, buscar realçar e valorizar toda essa articulação espacial criada pela arquitetura, nesses volumes de saliências e reentrâncias que o próprio desenho criou enquanto tal. Então essa foi uma proposta de arquitetura que nos veio assim marcar soberanamente no desenho que a gente viesse a propor enquanto incorporando a luz a essa fachada. Mesmo sendo um residencial, ela desfruta de características muito discretas na sua valorização. Afinal, não é um prédio comercial, e sim uma residência. Também um ponto notável é o que se dá no térreo, enquanto majestosa marquise envolvendo todo o embasamento. Com isso se traz não só a valorização arquitetônica, mas comparecem outros fatores importantes, como a circulação segura por parte dos passantes e dos próprios utilizadores do edifício enquanto tal, o paisagismo que ali se encerra e abraça a edificação no seu contorno como um todo. A nós isso pareceu significativamente fundamental na realização deste desenho. Então, efetivamente, tiramos um partido de valorização deste embasamento em função exatamente dessa predominância, desse marcar tão acentuado da base que caracteriza o edifício. Um ponto importante sempre a destacar nos nossos projetos é um compromisso com a sustentabilidade. Não se dispõe de uma luminária em um ambiente sem levá-la ao limite da sua eficiência enquanto luz a promover naquele recinto. Buscar atingir um nível adequado, satisfazendo as exigências dos órgãos da visão, ao mesmo tempo gerando conforto, fidelidade na reprodução de cor, mas com o mínimo de energia possível. Então, cada solução é testada segundo os diferentes fabricantes do mercado. Por isso que a nós soa muito estranho o produto similar. Nada é similar, tá? Uma câmera Nikon não é igual a uma câmera Canon. Então, cada uma tem suas prerrogativas, seus protocolos e seus desempenhos diferenciados. Então, nós projetamos segundo uma pré-escolha de produto. Claro que para o empreendedor o custo é importante, assim como o adquirente. Então, também análises comparativas de produtos que se equivalem serão ofertadas por nós, para que não seja um trabalho casuístico lá na frente por um departamento de compras que às vezes invoca os números e não está sabendo o que está comprando. Eu sempre brinco com os clientes, Pfizer é Pfizer, Janssen é Janssen, Coronavac é Coronavac. Os desempenhos são diferentes, os custos também. E os resultados para a saúde do paciente, idem. Vamos ver o que mais podemos dizer agora. Então, cada pensar da nossa decisão projetual
se fez entendendo que a luz é sempre um poderoso instrumento para a criação de uma ambiência. Essa ambiência mais e mais agradável, cada vez mais sustentável, foi a busca do atingimento dos nossos objetivos enquanto tal. Então, primeiro, adequação de linguagem. O edifício não pode se traduzir em um showroom de soluções. Ele tem que ter unidades do ponto de vista de aparência dos aparelhos de iluminação, de suas formas, se circulares, se quadradas, se retangulares, entendendo que tudo isso se constitui num harmonioso que deva ser produzido em conjunto com o tipo de forro, sua materialidade, seu pé direito, etc., que resultarão em respostas distintas para cada um dos recintos. Me lembro bem também de algumas situações, enquanto ambientes que possam ser mais trabalhados, que vão desde o subsolo, que pode parecer simples, mas ao adotar uma determinada iluminação que propõe um nível geral uniforme, reside aí uma questão de escolha adequada da luminária que resista ao tempo, à fuligem, que garanta uma permanência de uso por longos anos, lembrando que as fontes de LED hoje têm longa vida, falamos desde 25 até 50 mil horas, o que significa 10 horas dia, 12 anos, já temos provas cabais disso, já de trocas após esse período. Então, mesmo sendo uma área de uso limitado, sem grande apelo, se procurou dar consistência e beleza à solução, no sentido de harmonizar-se. Afinal, o morador começa a adentrar o seu edifício pelo subsolo, através da chegada com o veículo dele efetivamente. Logo após isso, o pensar também nas soluções que uniformizassem as circulações em geral, também foi um ponto interessante de atentar. Quer dizer, trabalhamos às vezes nas áreas de escadas e circulações com luminárias muito minimalistas. Embora sejam, por exemplo, de sobrepor junto à laje ou junto ao mesmo forro de gesso, elas têm alturas muito reduzidas, não passam de 3 centímetros. Você não vê um parafuso, elas se apresentam com um desenho quase que flutuando no teto, porque elas têm um halo de luz ao seu contorno pelo fato da base não ser do mesmo tamanho da própria luminária. Se o círculo da luminária encerra 30 centímetros, a base tem 20. Então parece que a luz está solta por todo o perímetro. Então isso cria um diferencial no sentido da atratividade a ser dada ao cliente efetivamente. Cuidados também com áreas de serviço onde prevaleça a funcionalidade. Produtos fáceis de instalar, de se manter com garantia, quase sempre das grandes multinacionais, mas que estão no mercado e se perenizam no tempo. Não obstante a longa vida útil, lá no 8º ano, alguém quebrou a luminária, precisa substituir. Esse cuidado está invocado efetivamente. Não é uma peça que surgiu há uma semana, durou um ano, depois some. Aí fica um descompasso com a realização da solução como um todo. Um bicicletário que seja mais provocante, os aficionados adoram as bikes, então por que não uma iluminação mais cenográfica, com trilhos, com projetores direcionando a luz ora para a bike, ora para o piso, criando toda uma atmosfera mais teatral para o próprio espaço. Isso está em conta levado efetivamente como condição de apelo à realização do trabalho. Iluminações incorporadas na área externa, seja numa floreira, mas sob forma contínua de linhas que ficam sediadas na base das muretas ou dentro das próprias floreiras, fazendo um contorno de luz e valorizando verticalmente as espécies que ali estão presentes, sob bancos muito atraentes também. Evito postinhos balizadores, sempre muito questionáveis do ponto de vista de durabilidade. Vai lá o jovenzinho, mete o pé, vai ele para o chão, o síndico fica maluco, sem contar também que as espécies vegetais arbóreas também terão a sua valorização efetivada. Tudo em tonalidades de cor quente. Um 3000 Kelvin, como dizemos nós, é uma temperatura de cor quente que efetiva uma relação de introspecção, de residencial, de aconchegante, tal qual você encontra num hotel, num restaurante de alto nível, efetivando então uma atmosfera propícia ao uso desses espaços efetivamente. Então essas foram questões aí que foram levantadas como tal. Importantes nesse contexto, eu acredito, tá? Espaços como espaços gourmets, etc., sempre ofertando alguma flexibilidade de uso.
né? Ora é a festa das crianças, ora é um queijo com vinho dos adultos. Então, por mero seccionamento de acendimento das luminárias, você pode criar cenários, tá? Isso não precisa ser nada sofisticado, uma automação, não. Um eventual dimmer, pronto, isso está proposto para um empreendedor no sentido de valorizar esses espaços através desses recursos, tá? Assim como luminárias pendentes que podem se dispor sobre as mesas, que dão um charme, um atrativo superior. Academias de ginástica, sempre pleiteada foi a linha reta como solução. Então nós vamos ter ao longo do edifício muitas áreas onde perfis de iluminação com 3 centímetros de largura se mantêm por grandes extensões. E com isto há um minimalismo presente no forro. Em função disso, vai depender muito do estágio final do projeto. Por exemplo, numa academia, a mesma luminária contar com 2 fontes de luz. Uma durante o dia, das 6 da manhã às 4 da tarde, um tom mais branco, como nós chamamos um 4000 Kelvin. Ou um tom mais quente a partir das 6 horas da tarde. Fazer ginástica 8, 9 da noite, com uma luz muito branca do dia, parece um pouco inatural. Então você cria um recurso mais charmoso para o utilizador do próprio espaço. Acho que isso é bastante válido. Como também propusemos junto na academia, mesclado com essas linhas, pequenas luminárias, hoje são fantásticas, muito mínimo, 3 centímetros de largura por 6 de comprimento, e que formam fachos muito marcados de luz, como que criando um balé de luzes, como uma discoteca quase. Então você também pode conviver com outro clima dentro do mesmo espaço. Foram dadas essas alternativas para que aí se dispusesse essas soluções. A piscina vai ser valorizada através de uma iluminação de caráter mais geral. Não vimos uma exploração maior que não a de ofertar uma luz geral no seu contexto. Os halls e elevadores também primam por soluções lineares e grandes circulações também com esse mesmo desenvolvimento em linhas contínuas de grandes extensões, o que é uma linguagem hoje de muito apelo internacionalmente falando, tá? É muito buscada nesse sentido, tá? Então acho que isso foi um ponto notável a destacar. Tomamos muito cuidado com os custos, acho que foi uma preocupação, estamos conhecendo o cliente nesse primeiro trabalho e a partir daí queremos efetivar uma constância atendendo para suas expectativas, não só técnicas, estéticas, mas do ponto de vista dos investimentos também, né? Não há como descartar essa possibilidade, como ela é fundamental no desenvolvimento de qualquer trabalho que vai ser empreendido, comercializado, etc. Eu acho que em linhas gerais era o que eu tinha a comentar sobre o trabalho. Obrigado. Que aula! Que aula, bom? seu Mingroni, que Que aula! bom, obrigado. Que aula!